Estamos aqui em mais um vídeo do canal Super Preparado Cursos e Concursos, e no vídeo de hoje nós vamos resolver questões de concurso para professores. Se você está aí, vai logo deixando seu like, seu comentário e confira aqui no link da descrição do vídeo, link de cursos gratuitos para professores e material em PDF para você baixar, imprimir e estudar gratuitamente. Então acompanhe comigo aí a nossa aula de resolução de questões sobre gramática. Acompanhe aí comigo a nossa primeira questão. Ela diz o seguinte, considere, né? Então vamos ler lá o termo entre aspas. Alexandro, chileno que virá palestrar, é um ótimo profissional. Aí ela pede o seguinte, assinale a função sintática do substantivo da oração sublinhada. Qual é? Essa parte aqui que está em azul, né? Ele pergunta, é um adjunto adverbial? É um aposto explicativo? É um vocativo? Ou é um aposto enumerador? Tá? Então ele diz o seguinte, né? Adriano, chileno que virá palestrar. Então esse termo, chileno que virá palestrar, faz referência a Alexandro. Está dando, né, uma explicação sobre Alexandro, né? Então, se ele está dando uma explicação, ele não pode ser um adjunto adverbial, né? Porque adjunto adverbial é um advérbio, vai expressar modo, lugar ou tempo. Aposto explicativo? Sim, exatamente. Ele está explicando, ele está dando informação a mais do termo que vem antes. Nesse caso, Alexandro, né? Ele está dizendo que ele é um chileno e que ele virá palestrar. Item C diz o seguinte, é um vocativo? Não, vocativo é chamar, é invocar, né? Nesse caso aqui, ele não está chamando, ele está explicando. Aposto enumerativo? Não. Por que não é um aposto enumerativo? Por quê? Porque ele vem normalmente depois de dois pontos e não entre vírgula, beleza? Segunda questão diz o seguinte, Amanda cresceu muito em pouco tempo. Analisando a frase, assinale a função sintática da palavra cresceu. Aí cresceu é um verbo, né? Ele diz o seguinte, é um verbo intransitivo, é um verbo transitivo direto, é um verbo transitivo indireto ou é um verbo transitivo direto e indireto? Então, cresceu, né? Cresceu está bem aqui. Aí ele pergunta, né? Amanda cresceu. Beleza, se você falar Amanda cresceu, ele é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não precisa de complemento, ele não permite trânsito de informação, ou seja, ele não permite ter um complemento. Por quê? Porque ele tem sentido completo. Quando eu falo Amanda cresceu, beleza, ela cresceu. Já dá para entender, o sentido do verbo já é completo, ele não precisa de um complemento, tá? Então, por isso que ele é um verbo intransitivo. O verbo transitivo direto, ele tem complemento, né? O complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto. O verbo de um complemento de um verbo transitivo indireto é um complemento indireto com preposição, né? No caso, um objeto indireto. E no verbo transitivo direto e indireto, ele permite as duas formas, tanto complemento com preposição como sem preposição, beleza? Então, o verbo cresceu, ele é um verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Terceira questão, ele diz o seguinte, anteontem choveu, no entanto, agora está ensolarado. O sujeito da oração destacada, né, ou seja, essa parte aqui, essa oração destacada, ele pergunta, o sujeito da oração destacada, ele é simples, oculto, indeterminado ou inexistente? Então, o verbo aqui é choveu. Choveu, ele expressa um fenômeno da natureza. Como ele expressa um fenômeno da natureza, o sujeito desse verbo ele é um sujeito inexistente. Então, toda vez que você tiver um verbo que expressa fenômenos da natureza, ele vai ter um sujeito inexistente. Tranquilo? Vamos aí para a próxima questão. Ele diz o seguinte, eles estavam extremamente atrasados para a festa. Assinale a alternativa que representa corretamente o predicativo do sujeito da oração. Então, o predicativo do sujeito, ele vai dizer alguma coisa sobre o sujeito, né? Como o próprio nome já diz, vai dar uma informação a mais, tá? Sobre esse sujeito. E indo para as opções, ele diz o seguinte, eles, né? Eles, a gente sabe que não é do item A. Ele não é um predicativo, né? Porque eles está aqui na função de sujeito. Estavam é verbo, extremamente é advérbio de modo, tá? E nos resta somente a alternativa D de dado, né? Outra informação a mais, né? O predicado, para você revisar, é o que se afirma ou o que se nega a respeito do sujeito da oração, tá bom? Então, eles estavam extremamente atrasados. Então, atrasado é uma característica aqui do sujeito, beleza? Por isso que ele é o predicado.
Quinta e última questão diz o seguinte: quando nervoso, ele cospe compulsivamente. Acerca da regência do verbo destacado, ou seja, o verbo cospe, né? O verbo cuspir, é correto afirmar que ele é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Então, o verbo cuspir, ele é intransitivo. Por quê? Porque ele não permite trânsito de informação e ele não precisa de complemento, ele tem um sentido completo. Quando você fala ele cuspiu, você já consegue entender que ele fez essa ação e não precisa de complemento. Professor, mas aqui tem compulsivamente. Compulsivamente é advérbio de modo, né? É o modo com que ele está cuspindo, tá? Não necessariamente é um complemento, tá certo? Então, cuspir tem sentido direto, não precisa de complemento, tá? E ele é um verbo intransitivo. Então, agradeço você por ter chegado até aqui. Deixe seu like, seu comentário e não se esqueça de conferir aqui no link da descrição do vídeo, link de cursos gratuitos e materiais em PDF para concurso de professor. Então, até mais, até os próximos vídeos aqui do canal.